Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vou discorrer um tema aqui bem rápido, né? Vou tomar tanto tempo não. Bom, vamos lá. Eu vou já direto ao assunto. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Não deixando a congregação como é costume de alguns. Fecha aspas, só esse trecho. O que é deixar a congregação? É a pessoa parar de frequentar. Se desligar da denominação, né? Instituição. Ok? Se desligar do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por pessoas, tá? Jesus é a videira e nós somos os ramos enxertados da videira, tá ok? Então, o princípio básico é esse. Se a pessoa para de frequentar a denominação ou se desliga, ela passa a ser basicamente um membro amputado, tá ok? Se desligou do rebanho. E rebanho não foi feito para andar sozinho, foi feito para andar em conjunto, quer ver? A Bíblia diz assim, ó, pão suave é que os irmãos vivam em unidade. Percebeu aí, né? E quando as pessoas se reúnem, o que acontece? Tem salmo, tem doutrina, tem louvor, tem profecia e tem língua. Tem palavra. Se reunir como? Se reunir como corpo de Cristo, ou seja, membros, pessoas. Quando a pessoa fala assim, ó, vamos à igreja hoje, o fato de ter um templo lá não quer dizer que o templo seja a igreja. O templo é só um local onde as pessoas se reúnem para congregar e cultuar a Deus. Entendeu? O templo faz essa função. A glória de Deus se manifesta lá no templo, quando as pessoas estão reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá dando para perceber, né? Agora vamos lá. Nós já sabemos que a igreja é formada por um conjunto de pessoas. Eu, sozinho, eu não sou igreja. Não, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu passo a ser igreja quando eu estou reunido com os meus irmãos na fé, congregando e cultuando com eles lá no templo, no local onde estiver ali. Além desse princípio, ainda tem mais um outro detalhe para colocar aí. Tem um líder, um pastor, o bispo, o presbítero ou diácono, né, que está à frente do ministério. Como é que eu sei disso? Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Obedecei a vossos pastores. Fecha aspas aí. Então isso significa que cada instituição tem um pastor ou um líder responsável à frente do ministério, que está ali apacentando. Quer ver? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacentar ovelhas é o quê? Então isso significa que quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele designou dom aos homens para que os homens governassem o rebanho de Deus, a qual foram feitos bispos e presbíteros. Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso de número 28. Dá uma conferida lá nos textos aí que eu citei. Então, Hebreus 10, 24 e 25, Hebreus 13, 17, Hebreus 13, 7 também, você pode conferir lá, Atos 20 e 28, tá bom? Dá uma lidinha nesses aí. Então a igreja é constituída por um conjunto de pessoas e onde há um líder e a pessoa está submissa ao pastor que Deus colocou ali, né, através do Espírito Santo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então lembre-se, uma pessoa sozinha ela é templo do Espírito Santo de Deus. Ela é igreja quando ela está reunida com os irmãos debaixo da autoridade do pastor que Deus colocou lá no ministério através do Espírito Santo de Deus, por causa do chamado de pastoreio. Pastoreio é um dom, então tem um pastor na terra. Nós temos um pastor que é Jesus, mas temos a liderança a qual nós temos que ser submissos. Tá bom? Deu para entender, né? E o templo nada mais é um local onde as pessoas se reúnem ali para adorar ao Senhor Jesus e adorar a Deus também. E a glória de Deus se manifesta ali e aí
cada instituição, cada denominação tem as suas questões de funcionamento, suas normas, liturgia, né, seus costumes e a questão doutrinária. Bom, basicamente é isso, tá? Aí eu já vi pessoas dizendo assim, Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas o templo foi construído para uma finalidade, não foi? Por que será que Salomão construiu o templo, né? Por que será que Deus falou para Moisés criar o tabernáculo no meio do deserto, né? Pergunta interessante, né? Por que será que Jesus disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração? Por que será que os apóstolos subiram ao templo à tarde a orar? Será que eles foram lá, né? E por que será que Davi escreveu assim, me alegrei quando dissemos, vamos à casa do Senhor? Que coisa, né? Então sim, precisa de um local apropriado para as pessoas poderem congregar, poder se reunir. Quanto mais pessoas, melhor. E aí tem os pastores, diáconos, bispos, presbíteros, pessoas com dom de profecia. E é assim que os dons é administrado. Ok? Não deu para entender um pouquinho, né? Se a pessoa não está sujeita à autoridade espiritual que Deus constituiu, ela quebra o primeiro princípio. Romanos 13, de 1 a 5, mas principalmente o verso de 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades, né, ou às autoridades. Vai depender da tradução, tá bom? Porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. Isso tudo veio dele. Quer ver? Vamos voltar para trás. Deus colocou Moisés à frente do ministério para qual finalidade? Então você observou que isso já vem lá de trás? E nos tempos atuais de hoje não ficou diferente. A única diferença é que já não tem mais sacerdotes, né? E não tem mais ministério de profeta para cima e para baixo. Então as coisas mudou um pouco aí com a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas o princípio continua o mesmo. E se você não se sujeita ao pastor e não congrega, então é um membro amputado. Não tem como ser igreja sozinho. E pessoas não vivem isoladas. Se até os animais andam em rebanho, por que as pessoas querem andar individualmente? Isso não existe. Salvação individual, mas vão ser salvos no coletivo. Sabe por quê? Porque se Jesus está vindo buscar a igreja e é formada por pessoas, deu para observar, né? E por que a salvação é individual? Porque eu não posso ser salvo por você e nem você ser salvo por mim. Cada um tem que tomar a sua decisão e tomar a sua questão de posicionamento. Você tem que se decidir. Você quer morar no céu? A Bíblia está cheia de recomendações para quem quer ir morar no céu. E a mensagem do Evangelho está sendo pregada, né? Tá, e se a pessoa não quiser ir morar no céu, ela vai para onde? Infelizmente no inferno. A mensagem é essa. Amém? Então deu para entender um pouquinho, né? Qualquer outra hora eu passo para falar mais alguma outra coisa. Então sim, existe pastores sim. Efésios 4:11 está lá. A uns Deus pôs na igreja como apóstolos, profetas e pastores. Ali está no verbo imperativo plural, né, que significa vários. Então tem um dom de pastoreio, né, e tem pastor. E o pastor está a serviço do ministério, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu imagino que a vida de pastor, né, que dirige congregação, não é fácil não, viu? Eu imagino a luta que deve passar. Que Deus possa abençoar grandemente a esse trabalho missionário que Deus confiou na mão deles, né? Que Deus possa dar sabedoria, discernimento, né, entendimento e possa capacitar cada dia mais. Amém? Deus abençoe. É só isso que eu queria tratar hoje.